Os perfumes mais vendidos de todos os tempos, parte 2. Hoje continuamos essa saga que vocês me pediram tanto aqui nos comentários e também no direct do Instagram. Para saber a continuação dessa lista, mais 5 perfumes, fique até o final deste vídeo e sem mais delongas, roda a vinheta aí, papai. Se você ama andar cheiroso e quer todos os dias conhecer novidades sobre a perfumaria, comece curtindo esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações. Me segue também no Facebook e no Instagram e participe do nosso grupo exclusivo do canal, grupo do aplicativo Telegram. Você pode comprar os perfumes que eu vou mostrar hoje aqui direto numa parceira top do canal, a Simone, galera, da loja Parfum Prestígio. Eu já tenho parceria com a Simone, ó, há mais ou menos uns 4 anos aqui no canal. Tenho centenas de perfumes adquiridos com ela e milhares de inscritos ao longo desse período já compraram com a Simone também, beleza? Então, quero muito recomendar para vocês ela, o contato está aqui na descrição do vídeo. E para você que quer comprar perfumes no atacado, a Simone também trabalha com esse sistema, porém tem que ser a partir de 4, 5 peças, tá? Vou deixar o WhatsApp dela aqui na descrição. Sem mais delongas então, gente, bora começar a nossa lista de hoje com esse perfumaço que todos nós conhecemos muito bem. Estou falando de Invictus, da casa Paco Rabanne. Galera, esse, sem sombra de dúvida, é um dos perfumes mais vendidos da nossa geração atual. Muito conhecido por esse frasco aqui, que é muito memorável, né, gente? É difícil esquecer esse frasco desse troféuzinho. Aliás, a Paco Rabanne sempre arrebentando, né, nos lançamentos e nos frascos. Desde o One Million, ela vem assim se superando cada vez mais, né? Não é verdade, gente? Então, esse perfume aqui marcou uma geração, é uma das fragrâncias mais vendidas da história, se tornou referência na perfumaria, né? Quando a gente sente algum perfume novo, alguma coisa que remete, a gente na hora já fala, putz, tem um quezinho do Invictus e tal. A gente vê muito, quando um perfume pegou uma hype muito grande, a gente tá falando de Brasil, tá? Tô falando de nível Brasil. A gente vê várias marcas nacionais fazendo coisas parecidas, tá? E olha, gente, muitas marcas nacionais têm perfumes muito similares ao Invictus, inclusive, tá? E também a gente vê contratipos, né? Marcas de inspirados fazendo a roda inspirações da fragrância. Isso quer dizer que ele alcançou de fato um patamar de muito conhecimento. E é um perfume que, assim, a gente sente o cheiro dele em vários lugares. Teve uma época... Primeiro teve a hype do One Million, que eu até falei na parte 1. Primeiro teve a hype do Two and Two, que eu falei na parte 1. Depois do One Million teve uma hype muito grande. E logo na sequência, alguns anos depois, entrou a hype do Invictus, né? Eu até falei no vídeo 1, cortei um pouco de história, que eu trabalhava nessa época em perfumaria, né? Eu estou na perfumaria profissionalmente desde que eu tenho 19 anos, tá? Hoje eu tenho 29, então são 10 anos atrás aí, né? Vão fazer 11 anos, porque eu já faço 30 esse ano, pois é. Então, galera, o que eu ia dizer? Eu trabalhei muito tempo em loja, trabalhei em várias lojas no Brasil, Dufry, Renner, Opac aqui em São Paulo, Fragrance, enfim, muitas lojas mesmo. No centro de São Paulo, Antigo Oruan. Olha, eu já fiz muitas, porque eu rodava as lojas, dava alguns treinamentos sobre marcas, enfim, fazia esse trabalho aí. E teve uma fase de febre, que de cada 10 pessoas que entravam na loja, 7, 8 eram perguntando sobre o One Million. E teve uma febre depois que foi do Invictus muito grande, muito. Nessa época a gente andava nos corredores do shopping para ir almoçar, sentir Invictus. Você ia numa balada à noite, era só Invictus na balada inteira, e de cada 10 pessoas que entravam numa loja de perfumaria, eu como trabalhei por 8 horas, né, numa loja, então a gente atendia muita gente, de cada 10 pessoas eram 7, 8 pedindo o Invictus, né? E até hoje esse reflexo permanece, a gente tem flankers e flankers e flankers na linha, né? Uma linha, quando ela tem muitos flankers, ou seja, continuações, é também um sinal de sucesso. A gente tem o Invictus Aqua, Invictus Legend, o Invictus Victory, que foi lançado esse ano, continua até hoje fazendo muito sucesso, mas o tradicional ainda é o carro-chefe, é muito bem vendido dentro da casa, beleza? Continuando aqui, vamos para um perfume que muita gente fala até hoje. Essa fragrância é
um objeto, um desejo de consumo de muitas e muitas pessoas no nosso Brasil. Estou falando de nada mais, nada menos que Bleu de Chanel na versão Eau de Toilette. Trouxe aqui a versão Eau de Toilette porque é a versão clássica, tá? Eu particularmente gosto mais da versão Parfum, assim como eu gosto também de outras versões do Invictus mais do que esse aqui, mas o que está em jogo hoje não é o que eu gosto mais, e sim os perfumes mais vendidos, aqueles que fizeram história, que foram já, estão entre as fragrâncias mais vendidas do mundo, ou até foram, né, ou mais vendido do mundo em algum período do tempo, tá? Então esse é o foco do vídeo. O Bleu Eau de Toilette foi o que lançou a linha, foi o pioneiro, claro, o primeiro perfume dessa linha, e é o que trouxe todo o sucesso pro Eau de Parfum, pro Parfum. Então nada seria sem a versão Eau de Toilette, assim como nada seria de Invictus Legend ou Victory se não tivesse existido o Invictus tradicional. Essa é a ideia do vídeo de hoje, tá? E o Bleu de Chanel, vamos falar um pouquinho também sobre a fragrância. É um perfume que tem um toque amadeirado na base maravilhoso, você vai encontrar aqui vetiver, patchouli, algumas coisas, e ele tem também aqui um cítrico fantástico na abertura, com limão siciliano, tem uma base ambarada, com um toque também incensado maravilhoso. É um perfume amadeirado, aromático, com frescor, tem hortelã, tem cítricos na abertura, mas tem uma base quente, abaunilhada, sensual ao mesmo tempo. É versátil, sim, dá pra você utilizar em várias ocasiões, mas eu considero pessoalmente um perfume mais chique, com uma proposta assim de até um pouco mais formal, de trabalho, algo nesse sentido, porém tem muita sensualidade também. Então de repente, encontro romântico, de terno, ou se não de camisa social, algo um pouco mais chique, um encontro à luz de velas, algo mais sofisticado, né? Um bistrô francês, um restaurante mais chique, esse perfume aqui vai muito bem, beleza? Continuando aqui, pessoal, temos agora o concorrente direto aqui do Bleu de Chanel, que é o Sauvage na versão Eau de Toilette. O Sauvage veio depois do Bleu de Chanel, tá? E eu lembro muito bem, quando eu trabalhava na perfumaria 10 anos atrás, o Bleu de Chanel, se eu não me engano, ou já existia ou tinha acabado de entrar, mas eu lembro que ele já era hype, ele já veio assim arrebentando. Antes dele, o que vendia muito e também vende até hoje é o Allure Homme Sport. Também é muito hype, pode ser que ele entre na parte 3 ou 4 aqui, se houver, tá? Mas então, o Bleu de Chanel reinava soberano, reinava ali, era um cara, era o perfume na época, ninguém se falava tanto de nicho. Há 10 anos atrás, falava-se de nicho, mas não como hoje, que tem lojas de nicho espalhadas no Brasil. Hoje é normal falar de nicho, né? Naquela época era muito restrito, tinham poucas marcas. Tinha Nick Gutal, algumas marcas, não era assim uma coisa, né? Creed já tinha alguma coisinha, mas não era tão falado. Então nessa época a ostentação mesmo assim era, até hoje é, né? Falar de Chanel, pô, perfume de R$1.000, R$800, ainda é ostentação, mas naquela época, pelo menos pra mim, era o suprassumo, né? Então o Bleu de Chanel reinava soberano como grande objeto de desejo da perfumaria, até que veio Sauvage, né, galera? Então o Sauvage da Dior, no começo, eu lembro que no começo, ele não pegou assim, de cara. Inclusive, hoje, o Sauvage, muitos anos depois, esse perfume, se eu não me engano, veio em 2015, algo próximo disso. Muitos anos depois, a gente tá em 2021. Hoje, ó, é o perfume mais vendido do mundo. Ou seja, não foi assim, né? Você vê como que existe um trabalho a ser feito para você conseguir desbancar um Acqua di Gio, o 1 Million. Teve a fase do 1 Million, teve a fase do 212, até hoje, todos são muito tops. Teve a fase do Invictus, né? Mas esse daqui hoje é o rei do momento. Eu tenho informações, tá? Oficiais de amigos que trabalham em importadoras, informação interna dos meus amigos e contatos que eu tenho desde essa época, que hoje esse é o perfume mais vendido do mundo. E o feminino, se eu não me engano, La Vie est Belle. Se não é ainda hoje, mas assim, o ano passado era... Assim, está entre os tops ali, os 3 tops, tá? O La Vie est Belle, se eu não me engano, é o feminino mais vendido. E o Sauvage é o masculino hoje mais vendido. Hoje é o momento do Sauvage. O que foi um dia o Invictus hype que todo mundo falava, o que foi um dia o 1 Million, o 212, hoje é o Sauvage, tá? Então, assim, para muitos isso é até ruim,
porque perde um pouco, sim, aquela exclusividade, né? Aquela coisa que ninguém mais conhecia. Por outro lado, demonstra a força do perfume, como ele é bom, como ele é maravilhoso, como ele é agradável. Olha, eu digo pra vocês que de tudo que eu mostrei até agora, esse daqui está entre os meus preferidos em questão assim de cheiro, performance. Esse perfume, gente, é um dos perfumes mais perfeitos que existem na perfumaria. Tem frescor, tem sensualidade, tem formalidade, rende elogios, é sexy. Ele é uma das melhores construções de todos os tempos. Não é à toa que chegou no pódio como o perfume mais vendido do mundo, Sauvage. A parte boa é o seguinte, para você que está começando na perfumaria e não quer errar, não se conhece, não sabe o que comprar, comece por aqui, comece por essa lista que geralmente você vai gostar, a possibilidade de você gostar é muito grande, afinal são perfumes muito bem aceitos e também muito vendidos, ok? Vamos lá, gente, continuando a nossa lista, esse perfume aqui, Armani Code, de Giorgio Armani, eu me lembro muito bem, se eu não me engano foi em 2005, que ele ganhou um prêmio que se chama Fifi Award, é considerado o Oscar da perfumaria. Essa fragrância eu me lembro muito bem, que ganhou o prêmio, não sei se foi 2008 ou 2005, eu não sou muito bom com datas, eu posso até deixar aqui a correção para vocês aqui, tá? Mas por aí, ele ganhou o prêmio, quase que eu quebrei, ele ganhou o prêmio de melhor fragrância do mundo. E além de ganhar esse prêmio de melhor fragrância, foi um dos maiores sucessos, assim, desde o seu lançamento. Esse chegou chegando. A Armani tem muita força de mídia, de marketing também, o que empurra muito um perfume, ajuda, né? Mas a fragrância, não adianta ter mídia, marketing, se o perfume não for bom, ele não pega a longo prazo, né? E a gente sabe que até hoje Armani Code é um dos perfumes mais falados, galera. Uma fragrância sensual, romântica, perfeita para encontros, é um perfume fácil de agradar. Para mim, incrível. Tem aqui uma tonka maravilhosa, fava tonka, com um toquezinho de couro, na abertura limão siciliano e um toquezinho de madeira de oliveira, que é maravilhoso, de flor de oliveira também. Maravilhoso, gente. Armani Code, sexy, moderno, um perfume muito viril, muito masculino. Top, 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 beleza? E pra gente fechar a nossa lista, não tem como falar de perfumes vendidos, falar de alta perfumaria e não falar de Polo Blue. Esse perfume meu é tão antigo que o cavalinho já tá até apagado, gente. Eu não sei por que aconteceu isso, mas ele realmente ficou assim. Estranho que eu tenho outros perfumes da Ralph Lauren, tá? Eu tenho todos os perfumes da linha Polo Blue, todos. O Eau de Parfum, o Deep Blue, todos, e nenhum aconteceu isso. Engraçado é que esse perfume veio pra mim direto da Ralph Lauren, tá? Então se alguém já pensou aí, é falsificado, não é não. Esse aqui veio direto, eu recebi da Ralph Lauren. Até tenho stories mostrando isso, né, no dia. Mas enfim, aconteceu isso daqui. Pode ter sido alguma questão de lote, enfim. O cheiro desse perfume é maravilhoso, é um dos cheiros de perfume que eu mais curto de toda a minha coleção. É um dos meus xodós esse cara aqui, eu sou muito fã. Tanto que eu tenho toda a coleção Polo Blue, tenho praticamente todos os perfumes da Ralph Lauren. Tô bem de Ralph Lauren, devo ter uns 12 perfumes deles. Eu gosto muito dessa marca, tem tudo a ver comigo. Armani, Ralph Lauren, Carolina Herrera também, claro, Paco. Gosto de todas, né? Aqui Chanel, Dior, todas. Mas Ralph Lauren tem uma identificação muito grande, principalmente com esse perfume aqui, que é o Polo Blue. Ele é um perfume perfeito, tá? Caso você procure um perfume assinatura para usar em diversos momentos, durante o dia, durante a noite, para um encontro, para o trabalho, esse é o perfume que vai te atender. Vai com tudo, é maravilhoso. Polo Blue de Ralph Lauren. E aqui nós encerramos mais um vídeo, mais uma lista com 5 fragrâncias maravilhosas que marcaram época e fizeram história. Vocês viram que o tema é bem complexo, é um tema longo. Eu quero passar para vocês também mais informações, mais conteúdo. Por isso que eu decidi dividir em 3 partes. Então agora eu vou gravar direto aqui a parte 3 com mais 5 fragrâncias maravilhosas que marcaram época e que são muito vendidas até os dias de hoje. Se você está gostando desse tema, não esquece de curtir bastante. O seu like, a sua curtida é o que me impulsiona a continuar fazendo um tema, né? Se eu vejo que ele teve bastante engajamento. Então curte, compartilha esse conteúdo aqui, pode ajudar muitas pessoas a conhecer mais de perfumaria, a descobrir os perfumes mais aceitos, né? Então compartilha aqui embaixo esse vídeo, eu sei que vai ajudar muitas pessoas, e se inscreve, me ajuda a chegar
a nossa meta. Eu devo ter passado já essa meta de 150 mil. Se eu tiver passado já, me ajuda a chegar aos 155, então, que é a próxima meta, tá bom? Um beijo no coração e até a próxima. Valeu!